Fala investidor e investidora de sucesso, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Seja um Holder, me chamo Thiago e aqui no canal a gente tem um objetivo muito simples que é te ajudar a investir de uma forma tranquila e segura. Vou dando seguimento aqui a uma série de vídeos que a gente traz, que é o Holder Analisa, onde a gente analisa aí uma ação, um fundo imobiliário ou até mesmo um investimento no exterior, analisa aqui alguns pontos e dá a nossa opinião sobre esse ativo. Lembrando que não é nenhum tipo de recomendação, mas é para que você consiga aí ver alguns pontos que a gente analisa, enfim. Acaba sendo uma análise bem rápida, mas ajudando você aí dentro da análise dos investimentos. Antes de mais nada, já vou pedir aí para quem nos segue, para curtir esse vídeo, para que a gente consiga aí atingir mais pessoas. Se não ativou o sininho, ativa para receber todas as notificações. E também pode comentar aqui embaixo aí algum ativo, ação, fundo imobiliário ou investimento no exterior que você queira que a gente analise. Hoje eu vou falar sobre um fundo imobiliário, o RZTR11, né, o Risa Terrax, que ele é um fundo imobiliário que investe aí no agronegócio, né, algo muito importante. O Brasil é uma potência aí no agronegócio, então eu acredito que é muito importante que a gente, como investidor, a gente acabe investindo nesse tipo de segmento, tá? Então vamos aqui para a tela. Vou mostrar para vocês alguns dados aí do próprio fundo imobiliário. Estou no Fundo Explorer para a gente ver alguns dados. Então, o RZTR11 é um fundo imobiliário do tipo híbrido. O foco dos seus investimentos está em imóveis ou investimentos em títulos imobiliários, ambos ligados ao meio rural. Tá, então, ele é um fundo que ele investe em ativos reais, em terras realmente, e não é em papéis ou título de dívidas, em CRAs, que nem alguns fundos imobiliários, né? Então isso é legal, que ele acaba investindo em títulos, em ativos reais. Quando a gente vai ver aqui a liquidez média de 2,3 milhões, último rendimento R$ 1,10, um dividend yield médio dos últimos 12 meses de 11,14%, então não tem um dividendo alto. Valor patrimonial 1,1 bilhão. E aqui é o que a gente sempre comenta, né? Investir aí em fundos que têm um patrimônio próximo de 1 bilhão, isso traz uma segurança maior aí, mostra a robustez aí do administrador em relação ao fundo, tá? Quando a gente vem aqui para o histórico de dividendos, a gente pode ver que tem dividendos constantes, próximos de 1%, né? Então realmente acaba sendo um dividendo alto. Quando a gente vai ver aqui o histórico mais do fundo imobiliário aqui, nos últimos 12 meses, como diz ali, né? Então um retorno de 11,14% e teve uma performance em alta este ano de 7,66%, ou seja, já teve uma valorização na sua cota. Quem investiu aí esse ano em RZTR11 também teve uma valorização em relação à cota, além dos dividendos, que são aí considerado um percentual alto, né? Então, bem interessante. Aqui no site a gente vai poder baixar o relatório. Eu já baixei aqui para a gente dar uma olhada, tá? Então, gestão Risa Asset e administração Banco Genial. Então, uma administração aí bem conhecida também. Taxa de administração 1,25%. É uma taxa um pouquinho alta, mas quando a gente olha o dividendo final, aí fica ok, né? Aí a maioria tem alguns fundos aí com taxa de 1%, abaixo de 1%, que é interessante. Esse aqui está um pouquinho superior, mas como o dividendo é alto, aí acaba trazendo um bom retorno no final das contas aí para o investidor. E ainda tem uma taxa de performance de 20% acima do CDI mais 2%. Então, se tiver uma performance superior a esse CDI mais 2%, ele ainda tem mais essa taxa aí de performance. Quando a gente vai para dados gerais, então, tem um dividend yield em 2023 analisado de 13,9%, então um dividendo alto. Área total, mais de 48 mil hectares, então tem bastante área aí, e um valor de mercado de R$ 100,84. 14 ativos, então ele é um fundo que tem uma boa diversificação, tem uma boa quantidade de ativos. Isso é importante quando a gente investe em fundos imobiliários. Um dos pontos é que seja realmente diversificados. Tem mais de 92 mil investidores. E sua taxa de arrendamento médio dos contratos é de 12,59. Então, os arrendamentos dessas terras aí, desses ativos, trazem aí essa taxa de retorno de aproximadamente 12,59. E aqui fica fácil de ver porque que ele traz um dividendo
aí próximo dos 11% nos últimos 12 meses, né? Então, os arrendamentos em 12,59, se a gente considerar aí a taxa de administração de 1,25, a gente vai chegar perto dos 11%, que é o que vem dando de retorno nos últimos 12 meses. E prazo médio final dos contratos de 8 anos. Então, são contratos mais longos, isso traz uma previsibilidade, uma segurança para o investidor. Aqui no relatório ele vai falar aqui sobre as commodities aí que acabam tendo as plantações aí nas terras do fundo, então soja, milho, algodão. Então a gente pode ver que nos últimos tempos também teve uma crescente em todas essas commodities, isso ajuda aí o fundo imobiliário também, né? E como é que é o retorno dele nos últimos meses, aí, nos últimos anos. Então, a gente pode ver que o retorno dele em relação ao CDI bruto ou líquido, ele é bem superior, então trazendo um retorno maior aí do que a renda fixa. Atribuições de performance aí de cada uma dessas fazendas, de cada uma desses ativos, a gente vê para compor até o dividendo de R$1,10. Então a gente pode ver que tem duas fazendas aí que acabam representando aí quase 50% desses dividendos, que é a fazenda de Paranatinga e a fazenda Romã. Então isso aqui também tem que ficar de olho, vendo como é que é o retorno dessas fazendas percentuais, acaba tendo uma quantidade grande de ativos, mas também está exposto a mais exposto em 2 ativos, tá? Aqui ele fala um pouco sobre as estratégias do fundo. Então, o que acontece? Esse fundo, ele compra terras para arrendar e ganha com esses arrendamentos, mas, além de adquirir essas terras, ele adquire terras aí que estão tem um bom poder de valorização, né? Então estão abaixo, às vezes, do poder de mercado, do valor de mercado, e também podem ter uma boa performance aí no cultivo aí dessas commodities. Então, acaba ganhando com essa valorização. Aqui ele até traz dentro desse relatório, um dos comentários é de uma das vendas dessa fazenda, que é a Fazenda Romã, onde eles adquiriram a fazenda por 40 milhões, depois investiram mais 10 milhões e acabaram vendendo ela por 112 milhões. Então, investiram aí 50 milhões e venderam por 112. Então, dá para ver realmente o quanto traz de retorno aí para o fundo e para o cotista, para o investidor. Então, é justamente esse o objetivo do fundo, né? A gente pode ver que essa operação aí teve um retorno, uma TIR, de 44,32%. Então, uma valorização bem alta, tá? Quem quiser, depois pode ler, entender melhor aqui sobre essa estratégia do fundo, tá? Então, ele tem justamente essa estratégia de se valorizar com essas terras, de arrendar essas terras. E, claro, esses contratos também têm um certo risco porque eles estão atrelados aí à taxa de juros. Então, quando sobe a taxa de juros, o fundo ele é um pouco afetado em relação a isso, né? O rendimento vai ser menor. Mas agora a gente também está num cenário onde a taxa de juros ela vai cair. Então, a perspectiva é que se tenha um retorno ao longo do tempo. Ele também fala sobre como mitiga esse tipo de risco, que o que acontece? Esses arrendamentos, o valor desses arrendamentos, ele também investe em renda fixa atrelada ao CDI, atrelada à taxa de juros. Então, o que acontece? Ele faz uma proteção em relação a isso. Já que seus contratos eles são influenciados pela taxa de juros, ele pega essa parte de arrendamento, também investe aí em títulos relacionados à taxa de juros para ter essa proteção. E visa trazer aí um retorno de 13% a 15% por ano para os acionistas aí em relação aos dividendos. E nesse potencial de retorno em relação às terras, a expectativa da gestão é realizar retorno próximo de 30% ao ano. Então é um retorno bem interessante, tá? Então aqui ele também fala bastante sobre essa estratégia. Quando a gente olha aqui os ativos, então demonstra todos os seus ativos, todos os 14 ativos, essas fazendas de arrendamento. Então a gente pode ver que a taxa aí de arrendamento ela é alta, 11,8, 12,3, 12,4, 19, né? Traz uma média aí desses arrendamentos, como a gente já viu, de 12,59%. Isso vai trazer um bom retorno de dividendos ao ano, e todos contratos longos, né? A média ali de 8 anos, então a gente pode ver
2034, 2029, 2030, 2034. Então isso traz aí sim uma previsibilidade maior pro investidor. Vamos aqui para a tela para eu conversar um pouquinho e falar minha opinião em relação a isso, né? Eu invisto em RZTR11 já faz mais de um ano, acabei tendo bons retornos, acho bem interessante essa questão de estar exposto ao agro, acho que é muito importante. Nós, investidores aqui do Brasil, o Brasil ele é uma potência no agro, tem uma possibilidade de crescimento muito grande e a gente tem que estar exposto a esse setor. É interessante a gente estar aqui exposto também num fundo imobiliário que tem ativos reais, fazendas realmente, que ganha no arrendamento e na valorização, isso é muito legal, então não é só em títulos de dívidas, né, em CRAs, enfim, não é um fundo de papel, então eu acabo achando isso muito, muito interessante, né? Claro que não é nenhum tipo de recomendação, cada um tem que avaliar, ver aí dentro do seu perfil se encaixa ou não. Fiz aqui uma análise mais rápida, mas é importante olhar de modo mais aprofundado. Também tem que dar uma olhada em relação ao retorno de cada um desses ativos. A gente vê que tem um percentual alto em duas das fazendas. Uma delas também foi vendida onde teve esse retorno grande ali, né? Que foi a Fazenda Romã. Mas acaba sendo bem interessante. Eu acho que a forma com que o fundo ele é gerido, os objetivos, acho muito, muito interessante, tá? Então, quem chegou até aqui o final do vídeo, vou pedir para que curta, para que a gente consiga atingir mais pessoas, compartilhe com aquele amigo que precisa investir ou que investe junto com você, que vocês falam aí sobre investimentos. Não se esqueçam de comentar aqui o que acharam do vídeo, o que acharam da análise, ou daqui um pouco colocar aqui um ativo, uma ação, um fundo imobiliário, um investimento lá no exterior, né, que vocês queiram que a gente analise aqui e traga aí a nossa opinião em relação a esse tipo de ativo. E acompanhe aí todos os nossos vídeos. Toda semana tem vídeos falando sobre investimento, tem o Holder Analisa aqui, também tem o Holder Talks, que é o nosso podcast, que a gente traz convidados, e também tem a carteira do Cauê, o filho do Jonas, lá onde ele investe publicamente, ele mostra os investimentos aí, que é uma carteira de longo prazo para o filho dele, tá bom? Então agradeço aí a quem tirou um tempinho para nos acompanhar aqui. Compartilhe esse vídeo, nos siga em todas as redes sociais aí, @sejamholder, e até o próximo Holder Analisa.